Olá, olá, tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Começamos agora mais um vídeo aqui no canal do Nara Devachala. E esse vídeo, nada menos do que especial, porque eu adoro falar sobre esse tipo de assunto. A gente vai falar sobre uma das estações do ano, chamada outono. Exatamente. Essa linda estação do ano que muita gente gosta e muita gente não gosta, como tudo na vida. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Schultz, eu sou professor de Ayurveda, sou coordenador do curso de formação em Ayurveda no Instituto Nara Devachala e também sou um dos coordenadores, diretores do Instituto Nara Devachala. Trabalho com Ayurveda há 25 anos e venho atuando em todo o Brasil, América do Sul, ensinando Ayurveda e também pelas redes, cada vez mais afinco aqui, eu venho conversar com vocês e trocar uma ideia. Tá afim de trocar uma ideia comigo? Tá afim de conversar? Chega junto, deixa o seu recadinho aí embaixo, aqui nos comentários, curta e compartilhe este vídeo com pessoas que você também sabe que vão gostar. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, tá esperando o quê? Vai lá, inscreve-se agora e espero o seu recadinho aqui embaixo também. Bem, hoje eu vou, na verdade, ler e comentar um texto escrito por mim mesmo, que eu catei de vários lugares, sobre a relação do Ayurveda e o outono, essa estação do ano tão importante para nós, como todas as outras também. Beleza? Vamos nessa? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum recadinho, deixa aqui embaixo, a gente troca uma ideia. Valeu? Então bora lá então, Ayurveda e outono, para quem quiser esse artigozinho, né, esse textozinho, não vou nem chamar isso de artigo, esse texto, ele tá no nosso site, naradeva.com.br ou naradevachala.com.br, lá você encontra o nosso blog, e no nosso blog você tem centenas e centenas de artigos, textos, vídeos, comentários, coisas que saíram na mídia, coisas legais que a gente encontra por aí, coisas de parceiros, amigos, a gente vai colocando lá, artigos de alunos, para que a gente possa ter aí um mergulho em conhecimento dentro de um site, como sempre foi o nosso site, beleza? Então vocês estão me olhando aqui no cantinho, tudo bem com vocês? Olha eu aqui. Então eu vou estar falando com vocês, se vocês quiserem qualquer coisa, olhem para mim que eu vou estar por aqui, tá bom? Então bora lá então. Esse texto foi escrito por mim, na verdade ele é um texto, é um acatado de conhecimentos que eu fui pegando, e aqui a gente fala assim, ó, o outono, de acordo com a Ayurveda, é uma estação predominantemente do dosha Vata, dos elementos ar e do elemento éter, que é a vibração. E pessoas com esse tipo de constituições ou que possuem tendência a desarmonizar este dosha são as que mais se devem se cuidar, entenderam? Então não é você que está somente em desarmonia, é você que é Vata ou que está Vata também. Então você já na idade Vata, qual é a idade Vata? Deixa aqui embaixo para mim se você sabe qual é a idade Vata, para eu saber, aí eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Se eu tiver muita gente que não sabe o que é idade Vata, aí eu faço um vídeo novo. Se tiver muita gente que sabe, eu também posso fazer um vídeo novo, se tiver perguntas, quem sabe. Isso quer dizer, voltando ao texto, que a natureza durante este período estará com predominância das mesmas gunas ou qualidades que possui o dosha Vata. E como semelhante aumenta semelhante, de acordo com a Ayurveda, quando a natureza está assim, sempre estará estimulando essas mesmas qualidades dentro de nós. Como todos nós temos as qualidades do dosha Vata, algumas pessoas menos e outras mais, então todos nós somos influenciados pela natureza ao redor. Então, independente se você seja Vata ou esteja Vata, todos os seres humanos têm os três doshas. Vata, Pitta e Kapha é inerente, isso quer dizer, está dentro de todos nós, são funções no nosso corpo. Os doshas são racionalidades, formas que a gente tem de pensar e entender o funcionamento do nosso corpo. Então, é impossível você não ter Vata, é impossível você não ter Kapha, é impossível você não ter Pitta. Todos nós temos os três doshas, em quantidades diferentes. Essa é a diferença. Então, o que o texto está querendo dizer é que independente do seu biotipo de harmonia ou desarmonia, do presente ou qual é a sua essência, como você prefira chamar, todos nós acabamos sendo influenciados ao nosso redor, em nossa vida, por causa do nosso redor, por causa do que acontece ao nosso redor. Então essa influência vai ser mais ou em menor escala.
Quer dizer, dependendo do clima que está ao seu redor, isso pode te prejudicar mais ou até te beneficiar. Vai depender do seu biotipo, vai depender das suas qualidades e das suas necessidades naquele momento que está, aonde você se encontra aí, da sua vida, etc e tal. Continuando o texto. O melhor programa ayurvédico que as pessoas podem seguir nesse momento é baseado principalmente na sua rotina, como tudo no Ayurveda. Aqui a gente deu algumas dicasinhas de outono para você aí que queira incluir. A automassagem com óleo é muito recomendada no Ayurveda. É recomendada mesmo. Pelo menos os últimos dias do verão e os primeiros dias do outono, que é o que a gente chama, que são as doenças de verão, que é muito comum elas se prolongarem até o começo de outono. Isso pode acontecer dependendo do local onde você vive ou do momento que você está passando na sua vida. Então ali ele explica que devemos olhar com óleo de gergelim ou amêndoa ou rícino. Este último para que tem predominância vata e principalmente para quem mora em regiões onde o outono seja mais seco, que é o óleo de rícino, que é o óleo também conhecido como óleo de mamona, que ele é um óleo mais grosso, mais pesado, ele é mais nutritivo. Então mais indicado para pessoas que vivem em ambientes muito secos também nessa época do ano. Diminuir o ritmo da vida é o segundo ponto. Ficar mais em silêncio, escutar mais e falar menos. Difícil para alguns e fácil para outros. Manter uma regularidade é o terceiro ponto na hora de refeições, das nossas refeições. Isso é muito importante nos dias atuais pela vida atribulada que a grande maioria de nós possuímos. Tente gerar o mínimo de estabilidade nas suas refeições, principalmente nos horários. Tente, pelo menos. O terceiro ponto é sobre a alimentação, que nesse período deve ser morna ou mais para quente, sempre pensando na nutrição e sempre um pouco mais úmida, evitando alimentos extremamente secos, por natureza, ou que se tornaram secos na hora da sua confecção. Nunca ficar mais de 3 horas sem comer nada e sempre comer com a mente calma, sem assistir televisão ou conversar ao mesmo tempo. Nunca beber nada gelado ao mesmo tempo que estiver comendo ou evita-se beber qualquer coisa durante a refeição. De acordo com a Ayurveda, a gente só bebe líquidos durante a refeição caso a nossa comida seja extremamente seca ou ela está seca pelo momento ali. Você pode beber um pouquinho de líquido ou morno na qualidade de temperatura ambiente para umedecer e melhorar até o seu processo digestivo. Isso também pode ser feito um pouquinho antes da refeição. Mas sempre respeite a sua refeição bebendo o mínimo de líquido possível. Durante o outono, inclua na sua rotina diária os chás de frutas, que são diversos, ervas e especiarias de qualidade doce e levemente picante ou pungente, que é a mesma coisa. Além de banhos quentes de imersão, sauna úmida e meditação. São dicas que são muito importantes para você, independente do seu biotipo. Se utilize de alimentos leves e que sejam de fácil digestão para você. Lembre muito disso, para você. Como o arroz, o mugda, que são os feijões redondos, o chita, que são os açúcares, e as frutas da época do outono. E também o mel e entre outros. Você sabe quais são as frutas de outono? Deixa um recadinho para mim aí. Quais são as frutas de outono? Eu quero saber se você conhece as frutas de outono ou não. Isso é extremamente importante. Procure comer as frutas e legumes da estação e da sua região de preferência, pois são esses alimentos que vão lhe propiciar todos os nutrientes necessários de acordo com a Ayurveda, além dos sabores e enzimas que você precisa para esta estação. Isso sem falar que são eles os que têm menos agrotóxico, de acordo aí com o que a gente estuda. Não é necessário colocar tanto agrotóxico assim nos alimentos da época, porque eles vão crescer em fartura. Então é também uma forma de você fugir desses venenos que a gente também não tem necessidade em nossas vidas. Próximo ponto: durante esses dias em que se aproxima o outono, procure diminuir o quanto possível o sal, principalmente o sal refinado, o açúcar. O açúcar refinado, ele não é um alimento, então corte da sua vida, tá? Mas diminua aqui pelo menos o sal e os alimentos industrializados que também não deveriam existir na sua vida, mas se ainda existe de alguma forma, comece a diminuí-lo. Escolha o outono para fazer isso, é uma época interessante. Beba mais leites vegetais, como amêndoas, arroz e aveia, por exemplo. O outono é a estação do ano que
A energia, chamada de prana, movimenta-se com mais intensidade para dentro e para baixo. Sendo assim, é uma época para colher e armazenar para o inverno, que chega logo mais. Tranquilizar a mente e buscar nutrir a paz interna. Uma vez que saímos de uma estação de extroversão, que é o verão, o outono pede para fazermos uma pausa para nos reorganizarmos. Dessa maneira, evite álcool, que é extremamente estimulante e perturba o movimento introspectivo do outono, podendo destacar-se pensamentos obscuros também. Pensamentos obscuros. O outono, assim como a primavera, é uma das estações que o Ayurveda recomenda as rotinas de desintoxicação leves e suaves, mas sempre de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa, sendo um período muito auspicioso para iniciar ou se aprofundar em um tratamento ayurvédico, se for assim, da sua escolha. Devemos lembrar que todos os doshas devem ter seus cuidados no começo de qualquer estação do ano. No outono, o principal dosha que devemos cuidar é o nosso dosha vata, que todos os seres humanos possuem. Uma dica bem importante para todas as pessoas que estão em equilíbrio é tomar uma colher de chá de trípala com água morna pela manhã, em jejum durante 28 dias antes da entrada do outono e 28 dias depois da entrada do outono. Essa é uma dica, né, que existe, que é dada. O trípala, para quem não sabe, tri é 3 pala, são 3 frutas indianas, amalak, bibitak e haritak, que é muito usada no Ayurveda para equilibrar principalmente o dosha vata também. Então por isso que fica essa dica, mas só se você tiver bem o quiser. As rotinas do Ayurveda em geral, elas já te ajudam nesse quesito. Todo o texto é criado no formato de dicas e informações de estudos. Toda e qualquer informação para uso pessoal é preciso ser avaliado ou estudado por um profissional de Ayurveda qualificado. Caso queira conhecer mais sobre Ayurveda, deixo aqui para vocês também o nosso recadinho aqui embaixo. Aqui embaixo vocês encontram, por exemplo, o link do nosso grupo de WhatsApp, o link do grupo de Telegram. Você pode falar com a gente diretamente. Aqui embaixo também tem o link do curso de formação gratuita, do curso de introdução gratuita de Ayurveda. Temos também o link da formação de terapeuta Ayurveda. Caso você queira vir estudar com a gente, deixa um recadinho. Espero vocês por aí, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se no nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Om Namah Shivaya. Até a próxima. Tchau, tchau.